estamos de volta, hein, gente, com o programa Manhã da Piedade. Hoje é sexta-feira e já que hoje é sexta-feira, nada melhor do que falar sobre os planos para o fim de semana, não é mesmo? E você aí em casa, já pensou em um passeio para fazer com a família toda? Não? Então nós temos uma dica muito especial para vocês hoje, viu? E quem traz essa dica boa pra gente é a coordenadora educativa do Museu dos Brinquedos, que fica aqui em Belo Horizonte, a Paula Mendes, e também a coordenadora artística e curadora Angelina Camelo. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas ao nosso programa. Bom dia. A Paula já vai aparecer, inclusive, em VT aqui, né, Paula? Segunda vez participando, falando do museu, né? E eu queria que vocês contassem um pouco pra gente da história do museu. Como que surgiu o Museu dos Brinquedos? Então, o museu ele surgiu através de um sonho de uma criança, né? De uma menina que se chamava Luísa. E essa vontade, essa paixão que ela tinha de ter os brinquedos, de colecionar brinquedos e dessa conservação que ela tinha desde criança até adulta. A Luísa foi crescendo, a paixão dela pelo universo do brinquedo e do brincar foi só aumentando e ela ensinou isso para os filhos, para os netos, até que a quantidade de brinquedos que a Luísa possuía era uma quantidade imensurável. Na coleção total eram 5.000 peças em brinquedos. Quais tipos de brinquedos? Eram bonecas, carrinhos, máquina de costura, todo tipo de brinquedo histórico e brinquedos industrializados também. E com o passar do tempo, a Luísa tinha essa vontade de mostrar o brinquedo para todas as crianças, de disseminar, né, a cultura do brincar para todos os espaços possíveis. E ela fazia essas exposições informalmente, às vezes em shoppings, em outras cidades. As pessoas tinham oportunidade de conhecer a história dela. E ela gostaria de ter um espaço físico, né, para mostrar os brinquedos para todo mundo. Mas não deu tempo disso acontecer, porque no ano de 2000 a Luísa faleceu. Mas em 2006, uma das filhas, a dona Elizabeth, ela fez do sonho da mãe um sonho real. Então, o Museu dos Brinquedos nasceu em outubro de 2006. Bom, e conta pra gente qual que é a proposta do Museu dos Brinquedos, para quem nunca foi, para quem não conhece o museu, como que funciona? Pois é, o museu, como a Paula falou, ele foi criado em 2006 e desde então a gente não tinha uma renovação na expografia, né? A expografia daquela época era mais uma expografia museológica, de apreciar, né, nas vitrines, né, os brinquedos. E a proposta para esse novo museu, vamos dizer assim, é uma proposta mais interativa, as vitrines mais baixas, na altura das crianças. Criou-se um circuito, um percurso onde o visitante ele interage mais com a exposição. Toda a ideia foi em cima do pequeno construtor, que é um dos brinquedos chaves do museu, que são aqueles blocos de madeira, né, bem antigos, que as crianças podiam construir, enfim, uma cidade, tinha essa mobilidade. Então, em cima disso, a gente pensou em trazer um museu mais participativo, colorido, que criasse um circuito e que fosse bem interativo também. Bom, e falando em atualização, gente, o museu ele ficou um tempo fechado, né, para revitalização e o acervo e a própria estrutura também. E a gente foi lá conferir, então, como que ficou tudo isso depois. Vamos acompanhar. Um lugar recheado de brincadeiras de todos os tempos, para todas as idades. Assim é o Museu dos Brinquedos, um espaço formalizado em 2006 e que nasceu do amor que Luísa tinha pela representação desses objetos. Nascida em São João del Rei em 1912, Luísa montou ao longo de sua vida uma grande coleção de brinquedos. A ideia dela era fazer desse acervo particular uma ferramenta para preservar e difundir o patrimônio cultural da infância. Um sonho que ganhou forma pelas mãos de seus herdeiros. A coleção da Luísa chegou a 5.000 peças e a vontade maior dela era expor e mostrar para todo mundo e para todas as crianças. A Luísa faleceu em 2002
então esse sonho não chegou a ser realizado, mas sua filha Elizabeth fundou o museu em 2006, atendendo o sonho da mãe. Neste mês de setembro, a museografia do espaço foi revitalizada, mudando a estrutura e o próprio acervo. Apreciado por adultos e crianças, o tradicional brinquedo Pequeno Construtor foi escolhido pelo museu como referência para a montagem da nova exposição de longa duração. Nós estamos há uns 2, 3 anos idealizando, o projeto. Foi idealizado pela Tatiana de Azevedo, que é a diretora executiva do museu. Ela foi a responsável por tornar o Pequeno Construtor um sonho possível para a gente. E a Angelina Camelo, que ajudou totalmente na expografia, nessa união de vários profissionais para fazer possível essa nova exposição. Nós ficamos agora em agosto um mês de portas fechadas, fazendo tudo acontecer, trabalhando dia e noite, e no dia 5 de setembro inauguramos. O que é mais lindo de ver nessa exposição e o seu diferencial é acabar com aquele paradigma de que museu você não pode tocar, você não pode se envolver com as peças que tem ali em exposição, o que era diferente também da outra exposição. Nessa nova etapa nós abrimos portas, janelas, deixamos a casa na configuração de casa que sempre foi, e os brinquedos que estão sempre ao alcance das crianças, dos adultos também. O museu ele foi inspirado no brinquedo Pequeno Construtor, que é aquele engenheiro antigo, que as crianças montavam antigamente. E a ideia é essa, que as crianças, além dos brinquedos que a gente tem em acervo, elas se envolvam com o próprio acervo, com o próprio museu, que já é um brinquedo gigante. E se engana quem pensa que este espaço foi feito somente para os pequenos. A cultura do brincar desperta alegria em quem é ou já foi criança. O museu ele é um espaço de memória, até porque cada objeto que nós temos exposto, ele traz uma história diferente, A história de um antepassado, do brinquedo que nem era brinquedo, e conforme foi passando o tempo ele se transformou em algo para brincar. E sim, hoje em dia o museu é parte de uma fundamentação para as escolas, para as faculdades. Então, todo o nosso programa de ação educativa e a nossa didática foi baseado nisso, de acordo com as necessidades das escolas, do público que vem visitar a gente, que cada um vem com um objetivo diferente, as faculdades e as escolas com o objetivo da gente ser metodologia de ensino, os pais por essa questão de resgatar a memória mesmo, de mostrar ao filho aquilo que eles tiveram ou que eles tiveram vontade de ter, de mostrar o passado através dos objetos. Para as crianças o objetivo é outro, que além da exposição a gente tem as atividades que é para todos os públicos, que resgata a questão do brincar, do lúdico, todos os momentos do museu. Bacana demais, hein, meninas? A criançada e os adultos também devem ficar encantados por lá, né? Com certeza. E essa construção do mobiliário, ele permite que a criança, principalmente a criança, ela passe por esses túneis. Então, a gente está tentando construir uma visita mais livre, Existe o educativo que vai mediar essa visita, mas a gente pensou, quando a gente abriu a casa, para trazer mais luz, Antigamente eram as janelas fechadas, era mais hermético. Então, para trazer um percurso bem mais fluido, Então, tem-se todo um trajeto ali que a gente começa com a história da Dona Luísa, que a gente trouxe o Paulo Emílio, que é um bonequeiro, fez bastante trabalho para o grupo Giramundo. Ele construiu a Dona Luísa na boneca articulada. Então, começa ali um percurso naquele acolhimento. Então, ali se é contada a história da Dona Luísa com os seus primeiros objetos de coleção. E aí o visitante ele tem essa possibilidade de escolher qual módulo que ele vai, a gente chama de módulo, que ele vai começar a sua visita, Então, fica bem fluido, tanto para os adultos quanto para a criança, Então, é uma exposição que
que vai para os dois lados, mas é claro que a nossa prioridade era cativar um pouco o olhar da criança, mas é para os dois. E de onde vieram as inspirações para essas mudanças? Pois é, o convite surgiu ano passado e eu sou artista plástica, né? Já trabalhei com museu, trabalhei no Museu Mineiro, já tive uma galeria de arte, então eu tenho muito contato com artistas. Então a ideia foi trazer um pouquinho desse meu universo para o universo do museu, que casou muito bem. A gente conseguiu fazer uma construção coletiva com toda a equipe do museu, com as educadoras, dando suas observações sobre o que funciona, o que não funciona, o que falta. Todo mundo participando. Todo mundo participou, foi uma construção coletiva. Bacana. E isso deu muito certo. Então, a gente trouxe os artistas que a gente pensou para construir esse museu, os arquitetos, o 2 Arquitetura, que foi o responsável para construir esse mobiliário. A gente convidou uma artista, Clara Valente, para pintar o pátio, para ter uma conversa com as cores, né, do museu. O Binho Barreto, que fez o pátio, ele fez um circuito de brincadeiras. Então, isso é muito interessante também. Quando acaba a visita dentro do museu, a criança já sai lá fora e já consegue brincar com aquelas brincadeiras de forca, de jogo da velha. Então, a brincadeira continua lá fora. O museu, ele não deixa de ser um museu, igual a Paula falou, é um acervo, né? Mas a gente ganha mais um espaço, né? É um espaço. Então, a gente pensou em trazer os artistas para criarem esse universo junto com a equipe do museu. E eu acho que tem dado muito certo. Tá certo, então no próximo bloco a gente continua falando sobre esse assunto, essas novidades, né, do Museu do Brinquedo, viu? E a gente vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco continuaremos essa conversa boa por aqui, viu? Fique conosco!